Muito bem, voltamos a falar direto da página do jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos finalizar o item Espírito e Matéria com a questão 28 e nós estamos usando para estudar o Livro dos Espíritos, a tradução da editora M. Bom, a questão 28 ela finaliza, ela amarra, né, esse item, esse subitem Espírito e Matéria. Convido você a dar uma olhada nos vídeos anteriores para ficar mais fácil o entendimento, inclusive também dessa pergunta, mas a gente vai tentar deixar de uma forma que, se você está assistindo só esse vídeo, você também entenda a questão 28, né? Mas, repito, para ficar mais completa, seria necessário você ver alguns vídeos anteriores, desde o Espírito e Matéria, para poder compreender todo esse item. Acho que seria interessante isso. Bom, tem a pergunta do Kardec, tem a resposta dos Espíritos e tem uma ponderação do Kardec que é extraordinária também, evidentemente, tudo que tem no Livro dos Espíritos eu acho extraordinário, que fala, por exemplo, né, que mostra, por exemplo, esse bom senso encarnado que realmente era Allan Kardec. É impressionante o que a gente vai ver, como ele deixa as hipóteses que eram possíveis de se entender dentro do século XIX, quando o livro foi lançado foi em 1857, então há que se entender que a ciência ainda não corroborava tanto quanto hoje, e o mais incrível de tudo, apesar de não termos toda a ciência, toda a tecnologia que temos hoje àquela época, com as advertências do bom senso e como Kardec coloca, e principalmente a resposta dos espíritos, a ciência só vem corroborar. Quanto mais se desenvolve a ciência, mais corrobora tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos. E isso, para mim, é fantástico, é o que norteia a gente nessa doutrina magnífica que é o Espiritismo, uma doutrina que tem o aspecto filosófico, importantíssimo para a nossa vida, o aspecto religioso, e religião quer dizer religar a Deus, e a parte científica que nos mantém com o pé no chão. Isso é extremamente importante. Então vamos à questão. Questão número 28 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Já que o próprio espírito consiste em alguma coisa, não seria mais exato e menos controverso designar esses dois elementos gerais pelos termos matéria inerte e matéria inteligente? Porque a pergunta anterior era se o espírito, nas perguntas anteriores, falava o que é o espírito. E a gente identificou, através de Kardec, mais a contribuição de Chico Xavier, mais a ciência, etc., etc., nós identificamos que o princípio inteligente, que deu origem a mim, espírito, foi criado por Deus e foi criada a matéria. E dessa matéria foi criada a matéria densa que os nossos sentidos percebem, e a matéria sutil que os nossos sentidos não percebem, como o ectoplasma, por exemplo, que aí a gente chamou até mais o princípio de tudo isso, dessa matéria mais quintessenciada, a gente chamou de fluido cósmico universal. Por uma falta, na época, de mais detalhes ou de mais conhecimento, Kardec chamou de fluido, né? Embora não seja necessariamente fluido, tá? Então vamos lá. Já que o próprio espírito consiste em alguma coisa, não seria mais exato e menos controverso designar esses dois elementos gerais do universo pelos termos matéria inerte e matéria inteligente? Aí o espírito dá uma resposta até um tanto quanto... Bom, perceba. As palavras pouco nos importam. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas controvérsias advêm quase sempre do fato de não vos entenderdes quanto às palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para exprimir o que não vos toca os sentidos. Quer dizer, para que nós entendêssemos o que é espírito e a diferença entre espírito e matéria, nós precisaríamos de mais informações que ao século XIX não estavam disponíveis. Hoje, no século XXI, já é possível entender um monte de outras coisas. As fotos das câmeras Kirlian, as pesquisas gigantescas de grandes nomes mundiais, trazendo a reencarnação como um fato comprobatório e comprovado, trazendo
a ideia da subdivisão do átomo, aquilo que existe, as forças que existem na natureza, agora a chamada física quântica, a física das ponderabilidades, que está mostrando assim um monte de situações que vão comprovando aquilo que o próprio Kardec trouxe no Livro dos Espíritos, que os espíritos coordenados por Jesus, Espírito de Verdade, trouxeram em resposta, não só no Livro dos Espíritos, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns e na Gênese, vai ficando um pouco menos complicado de entender. Então Deus criou duas coisas, princípio inteligente e matéria. No que diz respeito à matéria, tem uma matéria ali quintessenciada, uma matéria mais sutil que foi designada a princípio de fluido cósmico universal. E a união desses três elementos, dois elementos, né, porque um é matéria e o outro é princípio inteligente, tudo que existe foi criado. Como ainda não penetramos, porque a nossa inteligência, a nossa capacidade, os nossos sentidos ainda não captam certas coisas, né? Aí tem uma explicação de Kardec, finalizando esse capítulo 2º, que é Espírito e Matéria. Um fato incontestável domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente, vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma origem comum, pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja até mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas, e é por isso que as admitimos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos ainda de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que governa todas elas e que delas se distingue por atributos essenciais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Olha aqui, coisa mais linda, essa observação de Kardec. Olha, dentro do que nós estamos vendo aqui, século XIX, dentro do que nós estamos vendo e conseguimos perceber por tudo que nos foi falado pelos espíritos, por tudo que a ciência nessa época pôde nos proporcionar, nós temos duas distinções. Nós temos o princípio inteligente e nós temos a matéria. Isso é o que deu para se apreender até agora. Deu para sorver essa informação até agora. Dois princípios constituintes do universo, que constituem o universo. O princípio inteligente e a matéria, sendo que a matéria uma matéria densa e uma matéria mais sutil, mas ainda matéria, que seria o fluido cósmico universal. Beleza. Vamos dar esses nomes por enquanto, que é o que é possível dentro daquilo que a ciência desdobrou. Mais do que isso, haverá um complemento. E o complemento já veio através das obras, principalmente de André Luiz, por Chico Xavier, de Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles pelo Divaldo Pereira Franco, de Emmanuel pelo Chico Xavier. Quer dizer, tem muito material, muita coisa boa para se entender a origem das coisas. É importante isso? Não sei se saber que Deus criou o princípio inteligente e a matéria, e tudo mais teve desdobramentos a partir dessas duas coisas que foram criadas, e para essas duas coisas terem sido criadas tem que ter uma inteligência superior para ter feito isso, até porque temos um universo em expansão constante, mais rápida que a velocidade da luz, inclusive essa expansão. É a única coisa mais rápida que a velocidade da luz, é a expansão do universo. Então, é importante saber tudo isso para que eu evolua, para que eu saia do estado primitivo que eu ainda me encontro de consciência, ou no estado primitivo de consciência mesmo, em que eu ainda acho que a vingança é mais importante do que a justiça tem que ser feita de acordo com a minha opinião. Será que isso modifica um sujeito que acha que bandido bom é bandido morto? Que acha que o vizinho não tem o direito de reclamar de um barulho que está sendo feito na minha casa e por isso eu vou lá e dou um tiro nele, que foi o que aconteceu recentemente, noticiado em 2022, em novembro de 2022, quando estamos gravando esse vídeo, foi noticiado em toda a imprensa brasileira.
esse fato absurdo, né? Essa morte entre vizinhos, esse assassinato entre vizinhos, porque o sujeito reclamou que o outro estava fazendo muito barulho e ele tinha o direito ao descanso dentro da própria casa, porque o som não tem limite, o som passa, não é? Então esse sujeito que matou o outro porque estava em estado alterado de consciência, muito provavelmente influenciado por bebida alcoólica, foi o que ele alegou, né? Estava inclusive ingerindo bebida alcoólica, o que já mostra uma situação não muito evoluída. Será que para esse sujeito que estava bebendo bebida alcoólica como se o mundo fosse acabar e que matou o outro, tirou a vida do outro, estraçalhou a outra família e a própria família por intolerância, por uma tolice de querer, aspas, se divertir e achar que o direito dele é maior do que o direito do outro, se esse sujeito souber que, se comprovar, não só por contarem para ele, mas se ele comprovar que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e que Deus criou o princípio inteligente e a matéria em dois tipos, a mais densa e a mais sutil, isso vai fazer com que ele evolua. Ele vai falar assim, olha, sabendo disso, então eu não poderia ter matado a outra pessoa. Nossa, que tolice que eu fiz, que barbaridade, etc, etc. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas o Livro dos Espíritos, ele traz uma constante, sabe? Um crescente de conhecimento, que isso tudo como base me faz compreender a minha pequenez, o meu estado insignificante, a necessidade de autoaperfeiçoamento, de uma reforma íntima completa, como dizia seu Caibar Schutter, uma reforma íntima, para que eu então me melhore para sair desse estado de barbárie, para sair dessa situação que eu me encontro, que só faz mal para mim mesmo e só me perpetua no estado de sofrimento. É essa sim a função extraordinária do Livro dos Espíritos. Não vai modificar. Se nós pegarmos uma pessoa que se diz ateia, que diz que não acredita em Deus, e a gente falar tudo isso para ela, não vai demovê-la dessa ideia absurda que enfiou na cabeça de que Deus não existe. Essas informações é para nós espíritas que já temos como entender que o mundo que nós vivemos, que nós enxergamos, que nós vemos, que nós sentimos, é apenas uma pequena parte, que a verdadeira vida é fora do corpo físico. Isso é extremamente importante porque consolida a minha fé, porque fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E isso vai fazer uma diferença gigantesca para mim, espírita, não para convencer os outros a serem espírita, até porque o espiritismo não é uma religião proselitista que quer fazer com que todos sejam espíritas. Estamos aqui detendo o conhecimento, compartilhando o conhecimento com quem quer que seja, qualquer um de nós, todos nós, para que as pessoas possam, quando já atingem esse grau de maturidade, entender que Deus é muito maior do que se imagina, não é um sujeito com um caderninho na mão, sádico, louco para punir a gente com um inferno eterno, que não existe, felizmente, por uma bobagemzinha que a gente possa ter feito. E, se o sujeito for bajulador, pode ter matado o outro, pode ter feito 1000 barbaridades, ter sido responsável pela morte de milhares e milhões, mas se chegar no final da vida e falar assim, eu te aceito, meu Deus, como o meu Salvador, como a única pessoa que eu devo venerar e tudo mais, ele fala, não, esse daí me bajulou, traz ele para o céu. Isso ajuda uma barbaridade para a gente não pensar assim. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Um beijo.